Alô, boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma atividade do Grupo de Estudos Espíritas Eurípides Barçanufo, em Mendes. A reunião que realizamos normalmente às segundas-feiras. Hoje nós vamos apresentar o tema A Regra Áurea, como tinha sido combinado previamente. Este tema foi escolhido para podermos voltar a trabalhar com as orientações de Jesus, nosso Mestre e Senhor, que tem nos ensinado, que tem nos dado elementos para que possamos melhorar as nossas vidas. A regra áurea, como vocês vão poder acompanhar, podem ver aqui, é um estudo interessante, porque vai nos falar exatamente do amor ao próximo. Mas antes de nós falarmos sobre isso, nós precisamos, é, nós precisamos é, dar a vocês uma ideia do que seria de fato a regra áurea. Mas, e antes ainda de falar sobre isso, nós precisaríamos falar sobre o comportamento humano, que tem sido bastante difícil, uma vez que a necessidade que temos tido de aprender as, as orientações dadas pelo nosso Mestre e Senhor tem sido difícil devido às nossas próprias defecções, aos nossos problemas, aos problemas que costumamos ter nas vivências de nossa vida. Muito bem, nós poderíamos começar falando do Evangelho de Lucas, do capítulo 16, versículo 13, e que nos recomenda que nós não podemos servir a dois senhores. Ou seja, há uma preocupação muito grande nossa de querer servir ao mundo, de servir às coisas materiais, quando a nossa principal necessidade é servir a nossa vida espiritual. Jesus mesmo teve oportunidade de nos ensinar que era preciso buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça para que as demais coisas fossem acrescentadas. Então, visto isso, nós ficamos é, 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 com uma necessidade de compreender o que está acontecendo conosco. Então, nós vamos ver que existe uma influência paralisante nas nossas vidas. Essa influência paralisante, ela está no campo, na ação social, ela está no conhecimento superior, ela está na economia, ela está na política, ela está na educação, ela está nas ciências, nas religiões, nas filosofias, nas artes, nas escolas, nas organizações em geral, nos laços afetivos de família, nas famílias propriamente ditas, nas amizades, nos nossos lazeres e muitos outros campos que seria exaustivo nós aqui citarmos. Todos esses campos que estão aqui enumerados aqui, todos esses, esses, esses itens que aqui estão enumerados, sofremos uma influência paralisante, ou seja, nós não aplicamos nesses campos aqui a lei áurea, a lei principal, a lei de ouro, da qual nós vamos falar mais na frente um pouquinho. Nós vamos ainda ficar um tempo aqui
explicando sobre essa influência paralisante nesses campos todos. Porque nós temos, no livro do grande benfeitor Camilo, chamado Correnteza de Luz, no capítulo 23, na mediunidade fantástica do nosso irmão, que foi o médium de Camilo, né? E que agora não está me ocorrendo o nome, mas daqui a pouco eu vou me lembrar o nome dele, é Raul, o nosso irmão Raul, né? José Raul Teixeira. José Raul Teixeira tem a oportunidade de receber de Camilo, nesse livro Correnteza de Luz, no capítulo 23, essa expressão que aqui está. Tem-se aqui uma excelente motivação para que os lidadores do Evangelho, quem são os lidadores do Evangelho? Somos todos nós. E todos que estão encarnados aqui na Terra têm um compromisso com o Evangelho de Jesus. Para que eles se alimentem com as fulgurâncias do Espiritismo excelso. Quando está falando aqui do Espiritismo, está falando de quê? Do Evangelho, porque o Espiritismo é o Evangelho redivivo, para que nos unamos, para refletirmos o bem em nós mesmos, para que dessa forma nós vamos nos fortalecendo para executar as tarefas, ainda que as mais simples, as mais descompromissadas aparentemente, com alegria, com bom ânimo, com fidelidade, com desenvoltura e com entrega. E essa é uma, isso é uma excelente motivação, mas nós não temos procedido assim. Nós temos nos furtado constantemente de realizar essas tarefas como deveríamos, com a entrega que deveríamos realizar, né? Muitos têm sido aqueles que deixam conduzir por coisas narcóticas da vida. É, agora as pessoas, nós estamos agora na pandemia, está todo mundo querendo, doido para ir para o shopping, tô doido para tomar uma bebida, quer dizer, novamente retornar para que as nossas mentes, que já estão atreladas ao mal, porque essas coisas que não nos fazem bem, ou nos fazem bem aparentemente, ou a fuga das nossas responsabilidades verdadeiras, que é com a prática do bem, com cuidado com a família, com cuidado com a nossa saúde, com cuidado com o nosso trabalho, nós caímos como que escravizados por mentes que estão atreladas ao mal. Portanto, nós também acabamos nos confundindo nessa situação e caímos numa espécie de sono, de narcose, de marasmo, porque o mundo invisível negativo nos leva naturalmente a ficarmos desleixados com relação àquilo que Jesus nos recomendou, que é vigiai e orai. Então, a vigilância íntima, vigiar os nossos próprios pensamentos e as nossas atitudes, torna-se um trabalho complicado, difícil, porque a gente fica entregue às coisas materiais, sem reconhecer que é preciso trabalhar as nossas virtudes. Então, esse desleixo nosso está quando a gente realiza nossos trabalhos, nós ficamos reclamando, achando que, estou trabalhando demais, estou sendo escravizado. Isso é quando a gente faz alguma coisa. Não é só na casa espírita, é também fora da casa espírita, é no trabalho cotidiano, na escola, na via pública, na própria família. E a gente começa a achar que está tudo difícil, que é um fardo pesado. Meu Deus, como é que eu estou sendo sacrificado? Mas a gente não faz o trabalho como se a gente estivesse tendo uma oportunidade de participar da elevação espiritual da humanidade. E é exatamente isso que a gente precisa fazer. Nós precisamos participar, nós queremos que o mundo melhore, que o mundo se transforme, que o mundo torne-se um mundo de
de sair de provas e expiações para o mundo de regeneração, para o mundo feliz, onde haja menos doença, haja menos maldade, haja menos crime. Tudo isso nós queremos, mas nós devemos nos perguntar o que é que nós estamos fazendo. Se nós estamos nos desincumbindo da vida como um pesado fardo, difícil de carregar, ou com a alegria de quem participa de um banquete, de uma festa. Então, a regra áurea, ela, ela pode levar à resolução dessas e de outras questões do comportamento do trabalhador espírita. Quando eu estou falando aqui trabalhador espírita, eu estou falando do trabalhador do evangelho, de qualquer trabalhador. Da, se você é evangélico, se você é católico, se você não é agnóstico, se você não tem uma religião, você não tem importância, mas você também é um participante desse processo e também precisa estar enganjado na prática dessa regra áurea, que pode levar, como a gente está dizendo, à resolução dessa questão e de outras questões, né? Porque já há muitos séculos antes de Jesus vir à Terra, já era ensinada essa regra. Essa regra foi trazida para nós, os embaixadores da sabedoria. Né? De que sabedoria? Sabedoria do Mestre Jesus. Quer dizer, a sabedoria dele e da misericórdia de Jesus. Mas nem todos aqueles que são esses emissários que antes do Cristo vieram para ensinar essa regra de ouro, tiveram a oportunidade de se dedicar de maneira clara e ampla, exemplificando os ensinos que eles próprios pregavam. Então, nós temos que, por exemplo, entre os persas, entre os gregos, entre os egípcios, os hebreus, os chineses, os romanos, com variações muito discretas, a ideia de que devemos fazer aos outros aquilo que gostaria que os outros nos fizessem e não fazer aos outros aquilo que não queremos que seja feito, já existia desde essa época entre esses povos todos. Mas a gente ainda vê pessoas que dizem assim: ah, a minha educação depende da sua. Quer dizer, tipo assim, se você me tratar mal, for grosseiro comigo, vou ser grosseiro com você também. Quando não é esse o ensino que esses mestres, que todos eles são emissários do Cristo, vieram trazer para nós. Então, nós vemos que todos os povos, eles receberam da magnanimidade do Cristo os parâmetros, as normas, os balizamentos da lei de ouro. Que lei de ouro? Essa regra áurea. Lei de ouro ou regra áurea. Então, foram profetas, administradores, reis, né? Potentados, príncipes, juízes, filósofos, todos aqueles que galgaram algum posto de comando na vida, de orientação intelectual, material da vida, todos eles são emissários, são criaturas que fazem parte da coorte que foi enviada à Terra pelo próprio Cristo para realizar a tarefa da pregação dessa lei de ouro. E eles receberam instrumentos, eles são instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida, da espiritualidade mais elevada. São figuras que vieram e trabalharam, alguns construíram muitas coisas interessantes, mas figuras que se apagaram nos tempos iniciáticos, lá ficaram escondidos, ou se confundiram na tela do tempo em virtude dos seus testemunhos fragmentários. Ou seja, uma hora procedia bem, outra hora não procedia tão bem. Quer dizer, a lembrança que temos deles não é uma lembrança clara e límpida. Evidentemente que há exceções. Nós tivemos, por exemplo, Francisco de Assis, nós tivemos, por exemplo, Mahatma Gandhi, nós tivemos, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá e, recentemente, Chico Xavier.
né? São os apóstolos do Cristo que vieram e que integralmente demonstraram a magnificência dessa inspiração dos planos mais altos da vida. São figuras que se destacaram, que são lembradas com apreço e como exemplo para nossas vidas. Mas nem todos os que vieram com essa incumbência fizeram da maneira correta que deveriam fazer. Então, nós temos que tentar nos basear no Cristo, tentar nos basear nesses que eu acabei de citar. São nomes emblemáticos, mas ainda há outros, né, outras pessoas que foram verdadeiros benfeitores da humanidade, que doaram suas vidas, que dedicaram suas vidas à melhoria do bem-estar do ser humano, que foram verdadeiros benfeitores da humanidade, cientistas, filósofos, administradores, profetas, enfim, muitas criaturas que trabalharam no bem. Então, mas o trabalho no bem, ninguém precisa ser um grande filósofo, um grande administrador, um grande juiz, um grande. Nada disso. Cada um de nós tem uma função, cada um no seu pedacinho, cada um no seu pequeno espaço, pode produzir esse bem e se dedicar com carinho, atenção e sem reclamar da dificuldade para a construção do bem. Porque a areia da praia não se fez toda de uma vez, e ela é feita de pequeninos grãos. Pequeninos grãos de areia constroem a grande praia. As montanhas são montanhas que são construídas, feitas de pequenos graus, de pequenos grãos também. Então, eu sempre me lembro da história de um menino que estava numa praia enorme e a maré estava muito baixa e havia estrelas do mar que eram trazidas pela onda e ficavam presas na areia. E ele lá estava pegando aquelas estrelinhas e jogando para a água mais profunda, para que elas não se ressecassem ao sol. E chegou alguém e disse assim, mas meu filho, o que você está fazendo aí? Você está jogando essas estrelas aí para a água? Que trabalho bobo que você está fazendo? Você não está vendo que tem milhares dessas estrelas nesse espaço enorme de praia e você só consegue retirar algumas? Ele falou assim, pois é, eu estou fazendo a minha parte. Se todas as pessoas que vissem isso fizessem também, isso acrescentaria muito a esse trabalho. E talvez nós poderíamos tirar a grande maioria das estrelas do ressecamento pelo Sol. Quer dizer, a questão não é, porque você não está fazendo, o que você está fazendo não adianta muito, você não está vendo que o que você faz quase não adianta, e tem sempre alguém para falar contra, para puxar para trás, para dizer que não adianta muito, está todo mundo fazendo coisa errada, por que, que a gente vai andar certo? Mas se todo mundo andar certo, a gente fizer a nossa parte, a gente já está contribuindo bastante para conseguir essa situação ser melhorada. E isso vai melhorar à medida que a gente vai fazendo, né? Mas Jesus, com ele, todavia, essa regra áurea, essa regra de ouro, é uma novidade divina. Porque ele, o mestre, ensinou, não só ensinou, não só pregou, mas não escreveu nada. Ele especialmente exemplificou integralmente tudo aquilo que ele pregou, não com virtudes parciais, mas pleno, em plenitude do trabalho, abnegação, entrega, amor na caridade das praças públicas para que todo mundo visse, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Foi assim que o cristianismo foi se instalando na Terra. E daí a gente está agora preocupado de querer divulgar isso, não com aquela ideia da religião ortodoxa, do dogma, mas sim como um comportamento normal, no dia a dia, uma pessoa que vive as coisas com naturalidade, sem ficar com grandes preocupações, mas realizando cotidianamente o seu trabalho, com dedicação e sem reclamar,
sem colocar dificuldade naquilo que realiza, procurando usar a vida com um verdadeiro é, 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 exemplo de dedicação e amor. Eu ontem estava ouvindo uma aula de inglês e uma entrevista da Oprah Winfrey, que é entrevistando Michael Jackson, e estava ouvindo o Michael Jackson falar que e ela perguntou para ele assim, você ali de pé, ouvindo aquelas pessoas todas fazendo aquela ovação a você, o que você sente por elas? Ele falou assim, com aquela vozinha bonita que ele tem, amor, muito amor. Então, eu falei assim, mas você é uma pessoa que tem espiritualidade? Ele falou assim, sim, você medita? Ela falou assim, mas em que sentido? Ele perguntou, em que sentido a espiritualidade? Você medita? Aí ele falou assim, não, eu creio que tem um ser maior do que eu, que rege tudo. E eu acho que eu vim aqui à Terra para, utilizando-se da minha arte, tornar a vida das pessoas mais agradável, mais, 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 mais alegre, mais feliz. E eu acho que todos os seres têm uma finalidade, todo mundo que vem aqui à Terra tem uma finalidade de produzir o bem, de realizar as suas tarefas com amor, com boa vontade, com entrega. E aquilo me tocou muito. E hoje eu estava assistindo uma live do Carlinhos Conceição, esse cantor que eu sempre coloco aqui a música dele, e me lembrei do Michael Jackson. Me deu uma emoção tão grande que vieram lágrimas nos meus olhos. Quer dizer, essa que é a grande construção nossa, que é a busca desse sentimento de trabalho, abnegação e amor que Jesus veio trazer na caridade da praça pública, revelando seus olhos na humanidade inteira. Então, a gente não pode se esquecer, né, já concluindo, de que nós temos que marchar para o Cristo, todos nós. E essa marcha, como diz o apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, ela é feita em fileiras, e todos temos que ir juntos, caminhando nas fileiras em busca do Cristo, porque Paulo vai dizer que devemos todos caminhar juntos e chegar bem. Porém, aqueles que se desgarram terão que chegar bem, mas por conta própria, ou seja, sairão do grupo, não poderão caminhar com a mesma facilidade. Então, eu gostaria de concitar a todos nós a que nós trabalhemos, porque Jesus espera por nós. Devemos avançar, seguir à frente, estarmos sempre prontos, que Ele está nos esperando. Mas para isso é preciso que a gente entenda a mensagem dele e venha a buscar o conhecimento. Obrigado por assistir. Nós estaremos de volta aqui na próxima semana, dia 13, com o tema Obsessão e Desobsessão. E na terça-feira nós teremos o último tema daquela série que eu estou fazendo às terças-feiras, que é voltada para o estudo dos princípios básicos da doutrina espírita. Não percam, estaremos aqui, nesse mesmo canal, apresentando o nosso trabalho. Fiquem conosco e obrigado por vocês estarem conosco e assistir.